Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma baita opção aí pela lateral esquerda, tanto para o Ceará quanto pelo Fortaleza. Fortaleza, inclusive, que já procurou esse jogador para o decorrer da temporada. Enfim, quero trazer um vídeo bem completo aqui a respeito sobre o tema para vocês. Quero falar também sobre o Bruno Pacheco, que história é essa de que ele interessaria, né, uma volta ao Ceará de olho nessa próxima temporada. Será que faria sentido ou não imaginar o jogador? Enfim, vídeo bem completo que eu vou trazer aqui para vocês no canal. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever aqui embaixo. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Bora chegar a essa meta aqui no YouTube, que é de 22 mil inscritos. Então, se você está assistindo e ainda não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva, que certamente nos ajuda bastante a chegar aqui essa próxima meta, combinado? Então, eu vou deixar aqui essa matéria, né, falando um pouco mais sobre o lateral esquerdo Enzo, do CSA. Então, o Grêmio, inclusive, que tem interesse e conversa com o lateral, pelo menos na manhã dessa segunda-feira que eu estou gravando aqui para vocês. Ainda não teve um avanço, mas já é um desejo antigo do Grêmio, desde junho, né, desde quando enfrentou o CSA na própria Copa do Brasil. E aí, o Fortaleza, o rival, foi um dos times que demonstraram interesse também na sua contratação para essa atual temporada. Acho que pode ser sim uma boa, né? Lembrando que falava-se em valores próximos da casa de 3 milhões e meio de reais pelo passe do atleta, mas o CSA já aceita um empréstimo até o final do estadual, por exemplo, com uma opção de compra fixada no valor próximo ou superior a isso, né? 4, 5 milhões de reais. Lembrando que nessa atual temporada, 42 jogos, 4 gols e 2 assistências. O CSA que fez uma boa Copa do Nordeste, chegou nas semifinais, né? Foi eliminado pelo Confiança e caiu para a Série D. Por incrível que pareça, uma combinação absurda. Ele foi rebaixado para a Série D no Campeonato Brasileiro e chegou nas oitavas da Copa do Brasil, onde inclusive o Enzo foi muito bem, né? Se a gente for ver aqui, ó, os números dele na Série C, 17 jogos, 15 como titular, 3 gols e 1 assistência, então um lateral esquerdo bem ofensivo. Além disso, né, na Copa do Brasil também, nota média muito boa, principalmente nos 2 duelos contra o Grêmio, então já vinha chamando a atenção. Ah, Gustavo, mas a janela fecha agora, né, no dia 2 de setembro. Sim, mas os jogadores que disputaram a Série C, a Série D, vão ter uma janela extra, né? Então os jogadores que estão disputando agora a fase para subir, mesmo que eles forem eliminados ou avançarem, podem sim ainda chegar para a próxima temporada, o que sem dúvidas é um bom sinal, né? Ou seja, pode chegar para essa atual temporada sem ter que esperar até o início do ano que vem, um mecanismo aí que a CBF tem feito. Lembrando também que ele já passou pelo 15 de Piracicaba e pelo Santo André, 60% dos direitos econômicos pertencem ao CSA e outros 40% pertencem à equipe do Santo André, né? Então pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, aprovaria nessa contratação para o decorrer da temporada ou não, acha que o Enzo aí não é uma boa opção para o ano? Pode deixar sua opinião, o espaço para comentários vai estar aberto aqui também para vocês. Bora falar então também sobre o Bruno Pacheco, né? Nome que foi especulado como uma alternativa aí para retorno do Ceará. Eu vou deixar os números dele aqui para você. Que inclusive já fez um movimento contrário, né? Ele deixa o Ceará em 2022 para ir para o Fortaleza em 2023, né? Então ele ficou no Vozão durante 3 temporadas, foram um pouco mais de 145 jogos disputados, 1 gol e 10 assistências. Aí foi para o Fortaleza em 2023, ficando então até essa atual temporada com muitos altos e baixos, né? Vale lembrar que ele reassumiu recentemente a titularidade nos últimos 3 jogos do Fortaleza. Inclusive o último jogo foi contra o Internacional, que ele deu uma assistência, né? Então 20 jogos e 2 passes. Só tem 6 jogos na Série A, então quando surgiu essa especulação, né, antes do fim da janela, até que fazia sentido, justamente porque ele não tinha mais, né, contrato, ele não vinha sendo mais aproveitado e não tinha disputado 7 jogos, né, na Série A. E ainda poderia se transferir. É claro, imaginar ele se mudando agora, né, um pouco inviável, contrato até o final de 2026, acho que pode sim ser uma boa. A questão é como que vai ser a reação da torcida do Ceará, tendo ele de volta depois de ter saído para o maior rival, né? E também a torcida do Fortaleza, como que veria ele saindo novamente para voltar para o rival depois de 3 temporadas, 6 anos consecutivos, né, no futebol cearense, onde tem somado um bom desempenho. Acho ele um bom lateral esquerdo, né? Boas passagens também pela Chapecoense, pelo Atlético Goianiense e pelo Bragantino lá ainda em 2016. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o jogador. Só pegar os números dele aqui nessa atual temporada, ó. Foram 6 jogos e 1 assistência nesse Campeonato Brasileiro, nota média de 6,80. Ano passado teve um desempenho um pouco melhor e principalmente 2023, né, que foi o melhor ano dele, somando apenas Campeonato Estadual. Pelo Vozão, última temporada em 2022, 28 jogos, 27 como titular, 1 gol e 2 assistências. Enfim, pode deixar a sua opinião. Como que você vê, né, esse caso envolvendo o Bruno Pacheco, Puma
eventual volta, e também o Enzo, lateral esquerdo aqui, de apenas 23 anos, que na minha opinião é a bola da vez. O clube da Série A que conseguir contratar o jogador, acho que vai estar fazendo sim um bom negócio e que tem muito potencial, né, de se valorizar e acabar, quem sabe, né, rendendo uma compensação financeira no futuro não tão distante. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para terminar, uma opção aqui tanto para o Ceará quanto para o Fortaleza um pouco mais cara, né, seria justamente o Matheus Pereira, jogador que foi muito bem pelo Santa Clara lá no futebol português. Inclusive o Santa Clara está, né, nessa pré-fase da Europa League para se classificar, então realmente vinha de uma sequência bem interessante. 32 jogos e 4 assistências no ano passado, quando foi comprado por 2,5 milhões de reais pelo Santa Clara, né, lá do futebol português, e hoje os portais já colocam ele com valor de mercado de 2 milhões de euros, ou seja, 12, 13 milhões de reais. Não sei se ele valorizou tudo isso, mas ainda assim, acho que é um jogador que tem sim muito potencial, tá aqui o desempenho dele na temporada passada, né, na Liga Portuguesa. Aqui no Brasil ele surge muito bem na base do Cruzeiro, faz alguns jogos no profissional naquele Cruzeiro bem bagunçado, né, de 2020, 2021, não é à toa que ele somou mais de 60 jogos pelo Cruzeiro, 1 gol e 3 assistências. Ainda foi bem pelo Guarani em 2022, naquele meio da Série B, onde ele já tinha 3 gols e 1 assistência em 26 jogos disputados, quando se transferiu para o Vizela do futebol português. A primeira temporada foi reserva, a segunda foi titular absoluto no Vizela, um clube que acabou sendo rebaixado, né, logo depois, e aí ficou disponível no mercado. Inclusive nas últimas 2 rodadas ele foi muito bem, né, lá no futebol português. Foram em 2 jogos, 2 gols e 2 assistências, realmente um desempenho bem interessante até chegar no Santa Clara de Portugal. Acho um baita lateral esquerdo, ficarei de olho, igual eu falei, um jogador que pode ser comprado e revendido num futuro não tão distante para ter uma compensação financeira boa. Conhece já o futebol brasileiro, tem 24 anos, mas já jogou como profissional desde a temporada de 2020, né? E vale lembrar também que o vínculo dele está perto do fim, né? Indo até junho de 2026, então é um fator aí que poderia ser levado em consideração para o Santa Clara vender ele com valor um pouco mais baixo. Eu não ficaria surpreso se logo ele fosse especulado aqui no Brasil ou num clube de uma prateleira maior do futebol português, né? Um Benfica, um Sport, um Porto, ou talvez um futebol alemão, Inglaterra. Não ficaria nada surpreso, mas acho que aqui no Brasil ele teria muito potencial, seja, né, no Ceará, no Fortaleza, teria muito espaço, ou logo, né, voltar para um Cruzeiro ou para um São Paulo da vida. Acho que faria sim bastante sentido. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer. Vou deixar também aqui, né, uma enquete para vocês votarem se aprovaria o Enzo ou não a contratação para essa temporada. O Bruno Pacheco, um retorno aí para o Ceará, se você veria com bons olhos ou não. Além de várias outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal. Está tudo aparecendo na tela final para vocês. Então é isso, muito obrigado a todos e até mais. Valeu!